Boa tarde a todos, aqui é Roberto dos Santos. É com muita alegria que desejo compartilhar com você uma meditação bíblica, segunda carta universal de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita. Esta segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2, nos fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Este é o grande problema que a igreja evangélica brasileira vem enfrentando. Então nós temos os problemas com os falsos profetas e os problemas com os falsos mestres ou doutores. Isso significa que o cristianismo chegou ao nível de proporcionalidade ramatiológica no campo da imoralidade e também da heresia, para não dizer também da apostasia. Por isso é que o apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, adverte a todos nós ainda hoje acerca dos terríveis perigos que a Igreja de Jesus Cristo enfrentaria no decorrer dos séculos até a segunda vinda de Jesus Cristo. Pedro escreve: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também, ou seja, como entre vós haverá também falsos profetas e falsos doutores, que introduzirão abertamente, ou seja, encobertamente melhor, heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Aqui temos pelo menos quatro pontos importantíssimos que devem ser tratados. Primeiro, o problema dos falsos profetas. Porque o pseudo-profetismo não é apenas um problema que encontramos no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, mas o pseudo-profetismo tem acompanhado a igreja desde os seus primórdios. E hoje, no século 21, principalmente na América Latina, aqui no Brasil, por exemplo, a igreja chegou a um nível assim considerável, um nível quantitativo considerável no campo do pseudo-profetismo. Porque Pedro diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, o primeiro ponto fala sobre os falsos profetas.
O segundo ponto fala sobre os falsos doutores ou falsos mestres. E não é isso que nós estamos vendo hoje em muitos púlpitos evangélicos, em muitas igrejas, não apenas na Igreja Católica Apostólica Romana, não apenas nas igrejas protestantes liberais, mas também nas igrejas pentecostais liberais, nas igrejas neopentecostais, nesses movimentos neoevangélicos. Não é isso que nós estamos percebendo, esses dois pontos que estamos considerando aqui, o problema dos falsos profetas e o problema dos falsos doutores. Porque esses falsos profetas acreditam, dizem e acham que estão sob a inspiração do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas também temos o quê? Nós temos um outro grupo, que é o grupo dos falsos doutores. Quantos e quantos falsos doutores, falsos mestres, falsos doutrinadores, falsos ensinadores nas redes sociais, no Brasil, por todo o país, nós percebemos isso. O problema da desvalorização da palavra de Deus, o problema da imoralidade eclesiástica, o problema espiritual, que nós percebemos essa ausência de temor, essa ausência de santidade, essa ausência de compromisso com Jesus Cristo. Então nós já temos aqui dois pontos a serem considerados: os falsos profetas e os falsos doutores. Porque os falsos profetas e os falsos doutores não têm compromisso com a Bíblia, não têm compromisso com a palavra de Deus. Esses falsos profetas, esses falsos doutores, a única coisa que eles buscam é o capital, a única coisa que eles buscam é o poder, a única coisa que eles buscam é a glória humana, a única coisa que eles buscam é a adoração humana. Então, nós temos um terceiro ponto, por exemplo, encobertamente, ou seja, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Não apenas heresias no sentido doutrinário, no sentido eclesiástico, no sentido teológico. Não. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. É, na verdade, absoluta negação da verdade bíblica, absoluta negação das doutrinas bíblicas, absoluta negação do Evangelho de Jesus Cristo, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A igreja precisa acordar. A igreja precisa de um despertamento do Espírito Santo, porque muitos líderes hoje estão dormindo, líderes acomodados, líderes covardes, que não pregam a verdade, que não pregam a palavra de Deus, estão negociando a igreja com o Estado, estão negociando a igreja com o pecado, estão negociando a igreja com o mundo, estão negociando a igreja com as obras da carne. Então, hoje, a igreja, essa igreja chamada Igreja Evangélica Brasileira, ela precisa se converter à palavra de Deus. Ela precisa se converter a Jesus Cristo. Porque esses falsos profetas, esses falsos doutores, esses pseudo-cristãos não estão no Congresso Nacional. Não estão nas universidades, nos institutos científicos. Esses falsos profetas, esses falsos doutores estão dentro das igrejas, estão nos seminários teológicos, nos institutos bíblicos, nas universidades evangélicas. Eles estão aí porque o objetivo deles é a destruição da igreja. Estão destruindo a igreja. Falsos mestres e falsas doutrinas.
E muitos seguirão as suas dissoluções, disse Pedro, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esses falsos profetas, esses falsos doutores, estão blasfemando o caminho da verdade, porque a verdade de Cristo não serve mais, a verdade do Evangelho não serve mais, a verdade da graça não serve mais, a verdade bíblica não serve mais. O que é que serve? Segundo o teólogo Ednei Siqueira, o que serve agora é o pragmatismo religioso, que é a marca de muitos ministérios em detrimento da sã doutrina. E é isso que está acontecendo, não é? Segundo pensa também o evangelista Davi Vieira. Então esse é o grande problema. Transformaram o cristianismo numa seita diabólica. É claro que esse movimento satânico, diabólico, pernicioso, não consegue converter a todos. Por que não consegue? Porque dentro desse movimento do pseudo-profetismo, do pseudo-magistério, do pseudo-instituto bíblico, do pseudo-seminário teológico, das instituições que não são instituições bíblicas, é óbvio que nós temos uma comunidade poderosa que serve a Deus. Pastores bíblicos, evangelistas bíblicos, homens e mulheres bíblicos, crentes, cristãos verdadeiros que estão servindo a Deus. Mas aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por quê? Porque agora esses falsos profetas, esses falsos doutores, eles inventaram uma nova igreja, uma nova Bíblia, um novo evangelho, uma nova igreja, um novo Espírito Santo, um novo céu, um novo inferno. Inventaram tudo, porque eles não aceitam mais a palavra de Deus. Por isso que hoje você tem a igreja gay, a igreja negra, a igreja da teologia da libertação, você tem a igreja da prosperidade, você tem a igreja do pseudo-profetismo, porque a igreja verdadeira não serve mais, o Deus verdadeiro não serve mais, o evangelho verdadeiro não serve mais, porque agora o cristianismo é negócio, igreja é negócio, mas é um negócio diabólico, é um negócio demoníaco, é um negócio assim, é um tipo de doença mental, de doença espiritual. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita, porque Deus julgará esses falsos profetas, Deus julgará esses falsos doutores, Deus julgará, porque nós não estamos suportando mais tantas heresias, tantos enganos, tantas mentiras, hipocrisias, falsidades, conforme disse o apóstolo Pedro, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, igrejas evangélicas que não tem nada a ver com o evangelho, pastores evangélicos que não tem nada a ver com Jesus Cristo e com os seus apóstolos, igrejas que não tem mais o Espírito Santo. Sabe por que muitas igrejas ainda estão funcionando? É por causa da engenharia eclesiástica, por causa da engenharia religiosa. Muitas religiões, aliás, as religiões funcionam sem o Espírito Santo. O budismo funciona sem o Espírito Santo, o islamismo funciona sem o Espírito Santo, o hinduísmo funciona sem o Espírito Santo, o espiritismo funciona sem o Espírito Santo, a Igreja Católica Apostólica Romana funciona sem o Espírito Santo. Por que essas seitas evangélicas neopentecostais também não vão funcionar sem o Espírito Santo? Elas funcionam por causa da engenharia eclesiástica, por causa da engenharia religiosa.
Mas aqui o apóstolo Pedro está nos alertando acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, heresia de perdição, estão negando o Senhor Jesus Cristo, negando a encarnação, negando a crucificação, negando a ressurreição física de Jesus Cristo, negando os dons espirituais, negando o batismo com o Espírito Santo, negando a palavra de Deus, negando a doutrina do céu, negando a doutrina do juízo final, negando a salvação em Jesus Cristo. Essas igrejas não são as igrejas de Jesus Cristo. Esses falsos profetas não foram enviados por Deus. Esses falsos doutores não foram enviados por Deus. Nós devemos tomar cuidado mesmo com esses falsos apóstolos, falsos bispos, falsas pastoras, falsos pregadores, falsas igrejas, porque não estão pregando o evangelho. Sabe o que estão pregando? Estão pregando o seguinte: Deus está satisfeito com você, Deus vai lhe dar vitória, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser abençoado. Eles pregam isso. O que é que estão pregando? Estão pregando antropocentrismo, estão pregando materialismo, pragmatismo, estão pregando aquilo que você quer ouvir, aquilo que o seu ego interessa. Não estão pregando o que a Bíblia manda pregar, que é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da libertação. Por isso é que o apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, está nos advertindo. Devemos tomar cuidado com essas pseudo-igrejas, com esses falsos profetas, com esses falsos doutrinadores, ensinadores, porque diz a Bíblia, Pedro, sob a inspiração do Espírito, declara: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Cuidado com esses falsos profetas, dizendo, assim diz o Senhor, dizendo que receberam de Deus revelação, receberam de Deus visão, receberam de Deus uma palavra profética. Tudo isso é o espírito do anticristo, é mentira, não receberam nada, não viram nada, não sentiram nada. Tudo isso é o espírito do engano, o espírito do anticristo. E muitos irmãos estão sendo enganados, muitas igrejas estão sendo enganadas. Devemos tomar cuidado com essas estruturas satânicas, essas estruturas eclesiásticas diabolicamente que estão dominando muita gente, dominando não apenas cidades, estados, mas o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Então nós percebemos o que? O desenvolvimento da heresia, o desenvolvimento do pseudo-profetismo, do pseudo-magistério, dessas igrejas que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Porque esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos doutores, esses falsos bispos, esses falsos pastores e essas falsas pastoras, esses falsos profetas e essas falsas profetisas, eles estão inventando uma nova igreja. Não é a igreja de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo não tem ministério de dança. Igreja de Jesus Cristo não tem cara de boate. Igreja de Jesus Cristo não tem a cara do mundo. Igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. A igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com o gnosticismo, com o paganismo, com o satanismo, com o espiritismo, com a idolatria, com a hipocrisia. Não tem nada a ver. Então é tempo de despertamento, é tempo de arrependimento, e Deus vai cobrar. Porque Pedro disse, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Deus julgará os falsos profetas, Deus julgará os falsos doutores, Deus julgará os falsos pregadores, Deus julgará essas falsas igrejas. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que estar segundo os parâmetros evangélicos, segundo os parâmetros bíblicos, cristológicos, pneumatológicos, os parâmetros
querigmáticos, parâmetros da palavra de Deus. Mas hoje as pessoas não querem seguir a Jesus Cristo. Hoje as pessoas não querem seguir igrejas evangelicamente, digamos assim, corretas. Querem seguir essas igrejas desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, falsos bispos, falsas pastoras e falsos pastores, falsos pregadores, desses falsos mestres que estão enganando o povo, tomando o dinheiro do povo. Nós temos que tomar cuidado. E eu vou dizer uma coisa também muito séria, muito séria, muito séria. Esses problemas hoje estão muito mais presentes dentro do movimento pentecostal e neopentecostal também. É óbvio que também as igrejas reformadas passaram por inúmeros problemas, desde o século XIX, com o liberalismo teológico. Mas hoje nós estamos enfrentando seríssimos problemas, seríssimos problemas. Nós precisamos de pregadores expositivos, teólogos cheios do Espírito Santo, pastores guiados pelo Espírito Santo, e não homens de negócios. Homens de negócios. Agora, se você quer ser dono de igreja, então você tem que cumprir 3 exigências. Se você quer ser dono de igreja: a primeira, nascer de uma virgem; a segunda, morrer numa cruz; a terceira, ressuscitar dentre os mortos. Se você conseguir isso, você pode ser dono de igreja. Agora, o falso profeta nunca será dono de igreja. O falso doutor nunca será dono de igreja. Que Deus nos abençoe.